sobre música independente, selos, festivais e um corre inimaginável. Essa relação que a gente tinha com os festivais independentes, aí foi um outro leque que se abriu que eu fui tentando descobrir, enfim, dentro desse underground que é imenso e tem várias camadas e acredito que poderiam existir muito mais festivais independentes, porque a produção independente ela não se limita apenas ao que está sendo mostrado assim em festivais, por isso que quanto mais festivais, mais selos tiverem, mais a gente vai conseguir ter uma noção do quanto realmente existe uma produção, assim, porque a cada dia nascem novas, porque a facilidade vai aumentando cada vez mais, e um agente vai influenciando o outro, assim, sabe? Um vê que, não, é possível, então fazer parte de um todo é muito legal, sabe? Tipo, esse pertencimento, assim, não só como profissionalmente, mas é uma coisa, são pessoas e amizades que tu leva pra vida toda, assim. Esquecendo um pouco a coisa mercadológica e, tipo, não, pessoas que a gente aprende com elas e é um círculo, assim, elas aprendem com a gente se influencia. Vamos falar sobre selo. O que tu acredita ser o papel de um selo hoje em dia? Se tu acha que ainda tem alguma coisa a ver, resquício de que era um selo nas grandes gravadoras e tal, ou se agora é outra coisa, e se a palavra selo ainda faz sentido? Acho que o selo, ele... Antigamente, né, ele tinha essa função de direcionamento, então eram pequenos selos que eu acho que faziam parte de grandes conglomerados de gravadoras. Por exemplo, uma gravadora grande, ela tinha alguns selos e aí dentro daqueles selos era de alguma forma um nicho de determinado gênero musical, assim. Começaram a surgir os selos independentes, que são marcas que não fazem parte de grandes gravadoras, por isso são considerados independentes, enfim, pontos de autogestão que divulgam, que são canais de comunicação espalhando determinado estilo ou ideologia que seja. Então, eu acho que hoje em dia ele tem, pra gente, assim, falando especificamente da Honey Bomb, eu acho que a gente não consegue ter um cronograma de lançamentos, assim, digamos que um catálogo muito amplo, lançar muita banda. Eu prefiro ter uma proximidade maior com aquilo, lançar poucos artistas, mas também dar uma atenção um pouco maior para aquilo, assim, seja dentro da circulação do artista ou dentro de como aquele lançamento se comporta. Então, tipo, até porque a gente não faz só isso, não vive 100% o selo, né? É uma marca que já tem a sua atenção, assim, que a gente sabe que quando a gente lançar alguma coisa pela Honey Bomb, a gente já vai ter um suporte de público, que as pessoas vão... O público interessado vai olhar, né? Bom, vamos ver o que tá rolando. Então a gente já tem esse pequeno background, assim. Agora, o selo também acaba sendo uma produtora, assim, como a Balaclava, né? Que ela lança as bandas, mas ela também busca essas oportunidades para as bandas aparecerem de alguma forma pro público, circularem, né? Que é onde a coisa acontece, que é o offline, entendeu? É aquela experiência mesmo de palco, de festival, de interação. Mais ou menos, então, na tua visão, e acho que é bastante da minha visão também, o que tem em comum com o que rolava é que ainda são nichos, né? Dá pra gente olhar pro selo Honey Bomb e entender que dali vai sair determinada coisa. Então é um filtro, né? É uma curadoria que se faz. Exatamente. Isso tem a ver com o que rolava na antiga. Ao mesmo tempo que tem outras coisas, funções muito diferentes que é de ser produtora, de ser, sei lá, booker, de fazer toda a função, assim. Acho que aí depende muito de cada selo e de cada integrante ter habilidade dentro pra fazer, né? Isso serve como uma forma meio que de empreender alguma parada, assim, saca? Tá, eu tô trampando numa agência, mas o que eu quero fazer mesmo? Tipo, o que eu curto fazer? Porque tu pode fazer. E existe essa sensação de que tu pode fazer. Então tu pega e tu faz, e aí a coisa começa... É tipo tu cutucar a realidade e tu dizer, nossa, alguma coisa acontece, sabe? A Honey Bomb quase que nasceu com o primeiro disco da Catavento, assim, né? Foi o primeiro lançamento dela. E a gente tava com o disco na mão e mandando e-mail pra Burger Records, e mandando e-mail pra não sei quem, mandando e-mail pra todo mundo pra tipo, putz, a gente não pode só lançar, a gente precisa que alguém lance isso pra nós. Ninguém respondia. Ninguém respondia nada. Tipo, nem um alô, nem um olá, nem não, nem sim, né? Aí a gente, foda-se, vamos fazer esse selo aqui. E a gente lançou. E foi legal. E aí as bandas começaram a nos mandar as paradas.
E aí, a gente, não sei se tu se ligou, mas a gente virou aquela galera que também não responde porque, tipo, não sabe o que dizer. Meio que agora eu entendo os caras que não nos respondiam. Pensa que agora tem um cara lá assistindo esse vídeo e ele tem uma banda e ele quer lançar pelo selo, ou não pelo selo Honeyboom Records, mas por qualquer selo. Qual é o esquema que tu diria? Tipo, o que que ele faz, o que que ele tem que ter, como chegar, como não chegar, o que fazer? Eu com certeza eu entendo quem chega no selo procurando de alguma forma oportunidades, nos vendo como essa portinha também, que tem braços, que tem coisas que de alguma forma vão ajudar aquele lançamento, aquela banda que está começando. Entendo perfeitamente quem manda, porque eu também fazia isso, entendeu? Tem duas opções, né? Ou a pessoa faz que nem a gente, que cria um selo próprio, que é uma coisa que não é todo mundo que faz isso. Na verdade, foi por com paixão mesmo que a gente fez isso, criou por pesquisar. E, assim, eu acho que o selo, basicamente, ele vai começar a se voltar mais para uma questão mais de direção artística, tipo, dentro do estúdio, assim, de acompanhamento dos artistas que a gente lança, como é o caso do Freak, por exemplo. As bandas que são lançadas pelo Freak geralmente são gravadas no Freak. Tem desse acompanhamento do início até o fim, assim. E a Catavento também, de repente, agora nesse terceiro disco, está sendo de alguma forma como uma outra experiência pro selo também. A gente junta as pessoas ali e começou a se voltar a ser de alguma forma uma raiz, assim, sabe, pro um ponto inicial para se reestruturar para depois poder abraçar outras coisas pessoas que mandam música genial. Até porque é uma coisa que eu tenho muito esse pensamento. A gente era um selo que tinha lançado um disco, que era o disco da Catavento. E a gente tinha gostado de fazer isso. A gente queria fazer mais. A gente era uma coisa pequena. Eu tenho muito essa sensação de que até a coisa do, eu vou pra lá pra fazer um collab com aquela banda, pra depois eles virem pra cá. As coisas têm que ser, tipo, meio do mesmo tamanho, assim. Isso. Pra que seja bom pros dois, né? Do tamanho e também das relações próximas, assim. Eu sei que isso é complicado, tipo, que a internet é legal, mas, tipo, essas coisas são importantes. A gente vê o show da banda, tanto pra curar ela pra um festival, quanto pra lançar a banda, porque a gente não trabalha só o lançamento, a gente procura trabalhar uma gestão, um caminho para a banda, assim, porque a gente tem ramificações, a gente conhece festivais e casas de show, então pro lançamento ser uma coisa legal, fluir mesmo, a banda tem que circular, então esses aspectos, né, conhecer a pessoa, saber o que é prioridade para ela, se ela tá disposta a ir em determinado lugar. Eu acho que o mais legal de pensar também é que são pessoas, assim, tá, Honeyboom é uma marca, mas, tipo, tem pessoas por trás. Tu é um artista, uma banda, mas, tipo, uma marca e tem pessoas por trás, então tem que conhecer. A gente nunca lançou nada que não tivesse relação antes. É louco isso, né? E eu não sei, às vezes eu acho que é quase que eu não sei muito como usar a palavra, mas uma autossabotagem. Do tipo, pensar que tu precisaria daquilo pra fazer. Tipo, eu preciso de um selo pra lançar. E daí tu não consegue um selo, e daí tu não faz, assim, sabe? É tipo meio que uma desculpa. Não deu porque o selo não me abriu as portas. Tipo, a gente tem as mesmas condições. No início a gente fez um selo, lançou e pronto. Um computador, não tem muito mistério, né? A gente também não tinha nenhum contato, nenhuma relação com ninguém e a gente foi fazendo. Então, eu sempre acho massa pegar e fazer, assim, tipo, colocar no mundo, começar a criar um público, criar uma galera, porque isso vai chamar a atenção das pessoas naturalmente, né? Tocar, girar. Começar de alguma forma, né? Tipo, aquele cresça e apareça, né? E é sempre legal ter é como um time de futebol, assim, se quanto mais descobrir numa turma ou numa banda pessoas que têm essa habilidade com relações, que tem esse anseio por mapear, por conhecer, por definir trajetórias, a outra pessoa que tem habilidades artísticas incríveis, seja visuais ou audiovisuais, e o cara que é o cara foda da composição, o artista mesmo, a autenticidade, aquela presença, então, enfim, são várias pecinhas dentro de um selo ou de uma banda. Então, eu vejo muito como relações, como rede, porque essa é a minha lógica, a minha percepção, que foi o que me fez abrir esses caminhos, assim, né? A gente vive em rede, assim, a gente vai
conhecendo e vai ampliando e vai vendo os horizontes, enfim. Voltando, tipo, pra uma parada um pouco mais macro e pra uma parada um pouco mais... que a gente tava falando de galera muito começando. Não, aonde a gente tá agora também já. Qual que é a tua visão sobre a música independente no Brasil, como é que ela tá hoje em dia? Porque, ao mesmo tempo que tem muita gente dizendo... Nossa, que explosão da música independente. Ao mesmo tempo, a galera tá, tipo, meio que penando pra fazer disso e viver disso. E tanto artista, quanto produtores, quanto... enfim, tudo. Como é que tu vê isso hoje em dia, assim? Bem na tua visão, no teu corre. Eu vejo que tem uma evolução constante, assim, que conforme a cena, ela tá realmente crescendo em número de pessoas envolvidas, gerações que estão começando a entrar e se renovar junto com as pessoas que já estão fazendo isso há 30 anos, os que ainda insistem, né, nisso, assim, de alguma forma, que estão estabelecidos de alguma forma com um nome nisso. Está crescendo o profissionalismo no sentido de qualidade, de entendimento da coisa, né, como, por exemplo, a criação, o ponto da onde a coisa está sendo criada e o escoamento, isso, tipo, pro público, pro formador de opinião, pro festival, que é onde vai ter o público. Então tá começando a ter essa noção melhor do todo. Ao mesmo tempo, muita gente reclama, não sei o que não vive disso, mas de repente eu prefiro dizer que eu vivo isso e não vivo disso, assim, porque eu vivo de várias coisas. Seria maravilhoso ter um selo que eu só me dedicasse ao selo, mas talvez isso voltaria a ser de alguma forma se eu tivesse um capital para investir e fazer a Rolling Bomb ser um selo que realmente consegue lançar muita coisa, ter um cronograma massa, ia ser um pouco um ponto muito centralizador e de repente acaba um pouco com o espírito que é o que a gente de rede, que iniciou mesmo, né? Então ser um gigante de repente não é mais a cara do século XXI, assim, sabe? Eu enxergo o que a gente faz como grandioso e como épico, mas por fazer parte disso, né? E enxergar outros selos e outros agentes, assim, que vão ser também entrevistados pelo Du, como essa rede, assim, a gente vai trocando e a gente vai aprendendo junto e uma hora uma banda tá na Fátima. Pra onde tu acha que caminha? A gente falou um pouco sobre o que tá rolando, mas pra onde tu acha que caminha isso? Eu queria trazer um pouco a minha visão, e aí tu pode discordar, concorda, enfim, ver o que tu acha. Realmente, em breve, muito breve, tipo, não tem como cobrar por música, assim, cada vez mais é tipo água, claro, a gente paga por água, mas tipo, luz elétrica, que acaba sendo uma parada que tá aí, entendeu? É muito mais o que tu faz com isso do que a coisa em si, porque é tão fácil fazer, que todo mundo faz, aquela coisa. E aí eu vejo muito mais o músico, o artista, como um micro-influenciadorzinho, um construtor de comunidades ao redor desse conteúdo musical que é tão autêntico dele, né? Isso acontece naturalmente, e que isso pode vir a ser bom para marcas abraçarem isso. Quando uma marca vem falar contigo, tu já liga um alerta de, opa, ele tá querendo me vender alguma coisa, eu não quero, fecha, tu te fecha. De uma maneira que tu não te fecha pro artista. E aí eu vejo muito isso como uma possibilidade das marcas abraçarem, e essa vontade das marcas chegarem perto dos artistas, de isso ser uma forma também de substituir o que antes era venda de CDs, o que antes era... Enfim, eu vejo muito essa possibilidade de remuneração do artista também para ele continuar fazendo a coisa dele, construir essas comunidades. Mas tu acha que a galera tá olhando, a galera percebe isso? É uma coisa que é vista, tipo, todo mundo já entendeu isso? Porque eu, às vezes, acho que não. E aí, quando tu não entendeu, o artista também ele não se posiciona para receber isso, entendeu? Então tá lá a marca, não sabendo muito mais o que fazer com os bilhões de verba de marketing. E aí tá lá o artista perdido sem saber aonde conseguir dinheiro. Eu acho que tem gente que tá ligada nisso e tá tentando de alguma forma, mas isso também depende muito da marca, depende do jeito que tu chega na marca. Tem marcas que tem editais, então é uma identificação, é uma retroalimentação, assim, de alguma forma, né? Então, se a marca ela quer trabalhar em cima daquele artista por determinada característica, é assim como um selo, assim, não é? Qualquer artista em qualquer estágio da carreira que
que pode ser abraçada por uma marca, assim, sabe? Sim, tem que construir antes, tem que construir tem que ter uma trajetória também, né? Porque a marca também visa atingir mais público, né? Então o artista tem que ter uma rede mínima que seja de fãs, ele tem que comunicar alguma coisa. Tem que ser bom pra marca e né, não só pro artista. Tem que ser bom, e também que a marca não interfira na independência criativa do artista também, que ela se identifique com aquilo, com aquela mensagem, enfim, porque a arte é isso, né? Pra mim, dentro da música é tirar a pessoa do seu lugar comum, assim. Eu vejo a música que a gente faz também, ela serve como, em alguns casos, como entretenimento. É muito massa ela tocar na festinha, mas ela tem que continuar mantendo aquele espírito rock mesmo, não estético musical, mas aquela função mesmo que tem a arte, provocar. que é de provocar, assim, né? Seja provocar emoções ou reflexões, ou de alguma forma ela tem que te tirar tem que te mexer, porque foi isso que fez a música mexer em mim, então foi isso que fez eu fazer coisas com a música. Fazer coisas com a música, que é de alguém que muitas pessoas mandaram mensagem na minha cabecinha através da música, que fizeram eu ter essa filosofia, esse espírito que tenho agora, entendeu? Além de outras coisas, mas é isso. Isso não interferir, né? A marca não interferir nisso, o artista ter a noção de que ela tá com um suporte, que ela tem que ter uma contrapartida, enfim. É legal que a gente falou, tipo, durante toda a entrevista, sobre começo, sobre o cara ter que meio que se virar, sobre como até a comunicação é importante pra isso, pra construir um público, pra fazer as coisas, botar cara, pra viver isso e não tentar só viver disso, e aí depois lá, quando tu já tem um público, como existe sim essa possibilidade de se linkar com marcas, enfim, e fazer essa parada rolar. Então, muito massa. Acho que rolou um ciclo, sim. Um ciclo legal. Tá, então acho que aqui a gente encerra. Muito obrigado aí quem assistiu. Adeus, fiquem bem, se cuidem, bebam muita água. E é isso aí, agora a gente vai tomar um cafezinho, mais um cafezinho e trocar mais ideias. Tá com fome? Vai comer um pão. Tu fez um pãozinho e nem comeu, né? Não. Tá, vamos comer. Valeu, Janias. Valeu. Muito obrigado, cara. Muito obrigado, cara. Eu nem parecia que eu tava sendo filmado, assim. Eu realmente tava conversando com você.